Zeca Afonso, músico de intervenção, foi homenageado em New Jersey com uma série de 4 concertos convívio, onde o poeta-cantor foi relembrado. Fátima Santos é uma das organizadoras deste evento. Prestar o tributo ao Zeca Afonso, porque realmente esse homem merece que o lembremos por resto dos nossos dias. Esta festa, que celebrou os 25 anos do desaparecimento de Zeca Afonso, teve lugar na Igreja Luterana de St. Stephens, bem no centro do Ironbound, em Newark. José Luís Iglesias, que tocou muitos anos com Zeca Afonso, contou-nos alguns episódios da sua convivência com este vulto da música tradicional portuguesa. Para aí, um mês antes do 25 de Abril, houve um grande espetáculo em Lisboa, promovido pela Casa de Imprensa, que era um espetáculo que se fazia todos os anos e era das poucas situações onde os cantores militantes poderiam aparecer em público. E não preciso dizer que nos bastidores do palco do Coliseu, que foi onde foi feito, populavam os agentes da PIDE. Nós éramos obrigados a entregar a lista das canções e claro, algumas canções eram vetadas. Por mais curioso que possa parecer, a única canção que o José Afonso pôde cantar naquela noite foi exatamente o Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena. Música que ficou na história como uma senha para a Revolução dos Cravos. Aquele grande final desse espetáculo, onde colaboraram o Vitorino, o Fausto, o Adriano Correia de Oliveira, o Manuel Freire, o José Jorge Dias, todos aqueles cantores que na altura eram chamados cantores militantes, todos eles colaboraram e toda a gente em palco. Um grande final com o Grândola Vila Morena, com a assistência perfeitamente entusiasmada, cantando em pé. Quer dizer, aquilo foi uma perfeita premonição do 25 de Abril, que ia ocorrer, talvez, não posso assegurar, talvez um mês depois. Findada a Revolução, que acabou com uma ditadura com mais de 40 anos, os tempos que seguiram foram de grande euforia criativa. Os anos da brasa, como se costuma dizer, musicalmente talvez não fossem anos de grande tempo, pausa, equilíbrio, até equilíbrio emocional para se fazer grande obra. Fazíamos espetáculos desde comissões de moradores, quartéis, portanto, isto que estou a dizer passou-se nos anos 76, 81, mais ou menos. Portanto, tanto podia ser isso como podia ser um estádio de futebol em Paris, como aconteceu na festa do Humanité. Portanto, eram anos assim de grande euforia também, acreditava-se que fazíamos parte de um movimento no qual os artistas se remetiam a um mero papel de apoiantes, dinamizadores, pessoas que mantinham o entusiasmo. Foi nesse sentimento que Zeca Afonso gravou o álbum intitulado Com as Minhas Tamanquinhas, que se tornou um marco na música de intervenção portuguesa. Foi um disco que deixou muita gente, provavelmente algumas pessoas desiludidas, outras entusiasmadas, porque havia ali um novo projeto, que era música extremamente militante. Era música do cotidiano, mas de um cotidiano de uma revolução que se estava a fazer. Mencionavam-se determinados políticos, portanto era um tipo de obra não tão hermética, não tão lírica, como o que o José Afonso fazia antes. Só que os críticos realmente não percebiam que a situação era totalmente diferente. Antes do 25 de Abril era impossível, na prática era impossível fazer-se ouvir o Zeca numa gravação, a não ser que os textos fossem extremamente herméticos, extremamente surrealistas. Apesar desta iniciativa contar com 4 datas no mês de fevereiro, a organização lamenta a falta de apoio para a dinamização deste tipo de música portuguesa. Não me parece que a música do José Afonso, hoje em dia, não é só hoje em dia, desde há umas décadas talvez, nunca teve especial atenção por parte, enfim, das pessoas dos governos, das políticas culturais. Agora, é interessante o que tu dizes, nós estamos aqui em Newark, que é um meio extremamente conservador, em todos os aspectos, mais a mais em termos das artes, e provavelmente só uma vez por ano, e devido ao esforço da Fátima Santos, do João Martins, que está aqui, do André Correia de Almeida, que espero que venha hoje, do Bruno Costa, da Paula Seca, do Jorge Quaresma, que é um fadista, que nos honra sempre com a presença dele, com o David Couto, portanto, todas estas pessoas, provavelmente só uma vez por ano é que sobem a palco para apresentar este tipo de trabalho.
Porque é que isso ocorre? Porque realmente não há estruturas aqui que deem apoio a artistas que se dedicam a este tipo de poesia, a este tipo de música. Mas não foi só de música que esta reunião se tratou. Houve tempo para a declamação de poemas por membros da audiência. Quem não faltou a esta celebração foi a Cônsul-Geral de Portugal em Newark, Maria Amélia Paiva, que esteve entre as mais de 40 pessoas que aqui se deslocaram. Este ano há assim um movimento muito interessante em Portugal, que é os Amigos Maiores que o Pensamento, que estão centenas e centenas de organizações culturais por trás disso, e individuais também. Talvez a mais conhecida seja a Associação José Afonso, mas estou a particularizar, mas é realmente um movimento coletivo. E este ano, porque se comemoram os 25 anos da morte do José Afonso e os 30 anos da morte do Adriano Correia de Oliveira, entendeu-se pôr, portanto, estes dois nomes em cartaz e fazer o possível por trazer a esta nova geração a arte, a produção destes dois grandes compositores e intérpretes. Nós associamos, claro que nos associamos a isso. Maior que o pensamento, por essa estrada a mil vai.